Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e recebe hoje, aqui nos estúdios da TV Cultura, o prefeito eleito sub júdice de Mongaguá, Paulo Wiazowski, do PSD. Também participa do programa o empresário Ribas Zaidan, presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação. Prefeito, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos vocês que acompanham a Opinião Litoral. Boa tarde, Zaidan. Estou muito feliz de estar aqui, porque, olha, eu quero registrar aqui uma passagem, Chico. Ao lado de pessoas que têm, você, 50 anos de jornalismo, Zaidan, 40 anos de jornalismo, a história da Baixada passa por essas duas figuras que acompanharam a evolução, o desenvolvimento, as alegrias, as tristezas, as nossas inseguranças, os nossos desejos. E eu estou muito feliz em poder estar aqui. Eu sempre sou muito bem recebido e eu estou em casa. Obrigado pela presença, prefeito. Zaidan, boa tarde, Zaidan. Prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico. É um prazer estar aqui com você nessa bancada. Velha guarda de Santos aqui. Grande ícone do sistema de comunicação aqui da Baixada Santista. E uma grande aquisição aí para o Grupo Costa Norte Comunicação, enriquecendo e engrandecendo com o seu profissionalismo e seriedade esse grupo de comunicação aqui, também de 40 anos nós vamos fazer agora. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Zaidan, Ribas Zaidan. Muito bem, prefeito. Zaidan, o tema, obviamente, se impõe. Né? Tivemos recentemente uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral examinando aquela questão jurídica que envolve a eleição em Mongaguá. Como você sabe, Paulo Wiazowski ganhou a eleição no voto popular. A questão foi a juízo e está hoje parado no Tribunal Superior Eleitoral. O relator votou contra Paulo Wiazowski, mas o ministro Floriano Marques pediu destaque do processo, significa antiga vistas do processo. E provavelmente em mais alguns dias teremos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a sua expectativa, prefeito? Está otimista? Chico, eu estou muito otimista, eu confio muito na justiça. Nós saímos aí que... Nós temos alguns pontos que têm que ser muito bem elencados. Primeiro, o calor das urnas, né? A maior votação da história da cidade de Mongaguá, praticamente ganhamos em todas as urnas. Isso foi importante, isso foi um reconhecimento de um legado, foi a aprovação de um plano de cidade, de um plano de governo eficiente, de um plano de governo que talvez estaria aí resgatando a autoestima do mongaguense, né? E ao mesmo tempo, depois, que foi uma campanha do desafio, foi uma campanha com muita organização, com muito planejamento, né? Uma campanha com muito diálogo com a sociedade de um modo geral, uma campanha participativa. E aí nós tivemos essa votação, muito embora foi uma eleição onde o Paulinho está cassado, o Paulinho está inelegível, não vote no Paulinho, mas mesmo assim as ruas falaram. Eu sempre falo que as ruas falam. Aí teve, depois de 30 dias, nós tivemos aí a legitimidade da nossa campanha, da eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TRE em São Paulo, ganhando lá de 5-1. 5 desembargadores foram favoráveis à tese jurídica do nosso advogado, com muita sustentação. Teve uma tese onde o direito falou muito alto, né? E aí depois teve o recurso para Brasília e num voto monocrático nós tivemos aí, não participando nem da diplomação, nem da posse, onde a cidade assumiu um prefeito interino, né, que é um governo inexperiente, é um governo provisório, é um governo que tem prazo para sair, né, é um governo que tem prazo para sair. Isso causa uma insegurança muito grande na cidade, causa um sentimento ruim para esse momento que a cidade está vivendo. Essa insegurança não é benéfica de um modo geral, mas ao mesmo tempo, Chico, com o resultado, com o início do nosso processo lá em Brasília, com esse pedido de destaque do ministro Floriano, eu confio muito na justiça, confio na seriedade, confio na capacidade, no poder jurídico e no poder de persuasão de todos os ministros que estão lá. Eu acredito que esse voto, transferindo esse nosso julgamento, saindo de uma sessão virtual para uma sessão presencial, eu acho que a nossa tese vai ter mais condições de ser melhor elucidada,
melhor apresentada aos ministros, e os ministros vão ter aí a capacidade de poder ter uma análise melhor, ter uma exposição de motivos, porque ali agora os debates começam a fluir com outro modo. Então, eu estou muito esperançoso que a gente possa obter êxito no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, uma coisa é certa, não cabe mais recurso. A questão já está no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e deverá ser decidida dentro em breve. Quem comanda hoje o município de Mongaguá é o ex-presidente da Câmara, Luiz Berbis de Oliveira, que é conhecido em Mongaguá como Tubarão. Zaidan, gostaria de ouvi-lo a respeito dessa situação, de todo este imbróglio jurídico que envolve o município e a eleição de Mongaguá. Como eu acompanho Mongaguá há muitos anos, acompanhei o Paulinho como vereador, depois como prefeito, né? E uma bela experiência que ele tem. Ele foi reeleito, não assumiu por questões jurídicas, né? É incrível como a justiça interfere na vontade do povo, né? É incrível isso daí. O Paulinho agora fez uma bela campanha, uma coligação de diversos partidos, acompanhei, né? Juntou a coligação, uma das maiores coligações que Mongaguá já viu, né? Inclusive do PT. É brincadeira. PT juntando com PP, com PSD, com PL, com tudo que tinha direito, né? Ampla coligação. Ampla coligação. A população votou porque quis trazer de volta uma pessoa com experiência política que ele tem, de vereador, de prefeito, tá? E a população estava ávida por um administrador, que um administrador voltasse ao município de Mongaguá, que é um dos grandes, é bonito. Mongaguá é aquela impressão que você está no interior na praia, né? Mongaguá tem essa impressão, é gostosa, né, Mongaguá? Eu gosto muito de Mongaguá, uma das primeiras casas que eu tive foi em Mongaguá na década de 70. Eu trabalhava na Volkswagen na época, comprei uma casa lá, depois vendi, né? Aí fui para a Riviera de São Lourenço. Mas a experiência do Paulinho foi a resposta nas urnas. Essa votação maciça, mas incrível, como a justiça aceita qualquer argumento. E o processo se arrasta aí, dando essa instabilidade jurídica e política no município. Município travado, parado, porque não sabe, será que o presidente vai continuar? Não vai continuar. Mesmo que dê tudo errado, vai ter que ter nova eleição. Nova eleição, claro. Entendeu? Mas fica essa instabilidade que não é bom para o município. Aliás, Zaidan e prefeito, em razão de uma eventual eleição, já há até uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Badra de Pesquisa, dando um resultado muito interessante dessa pesquisa. A pesquisa aponta a sua esposa, Cristina Viazovski, na hipótese de você, evidentemente, não poder disputar a eleição, nem tomar posse, a sua esposa Cristina na frente com 36,8% das intenções de voto do eleitorado de Mongaguá, seguida pelo Rodrigo Casabranca com 21%, depois Rafael Redor com 16% e o atual prefeito Tubarão com 5,3%. Ou seja, a Cristina bem na frente, Paulo. Olha, Chico, eu sempre falo que existe hoje um sentimento, primeiro que é um sentimento de injustiça, né? A população, até aquelas pessoas que não votaram no Paulinho, hoje, analisando todo o cenário, toda a situação que foi criada, essas pessoas acabam hoje mudando o seu voto e depositando talvez a sua expectativa nesse governo que trouxe aí, nesse projeto de governo, né, vamos falar nesse projeto de governo que nós apresentamos, que é o que pode dar um sentimento mais positivo para a cidade. Então eu fico muito feliz porque eu vejo que não é a questão da Cristina, é a questão que o nosso grupo político soube fazer a lição de casa. O nosso grupo político soube fazer as entregas necessárias e criar toda uma expectativa dentro de um planejamento estratégico de governo para que a gente possa resgatar a cidade de Mongaguá, tanto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social. Então, e ao mesmo tempo, a Cristina, eu sempre falo, pelo fato de ser minha esposa, né, foi uma primeira-dama atuante, ocupou um cargo na Secretaria de Desenvolvimento Social
que teve aí um trabalho muito bonito em relação à população mais vulnerável, à população mais carente da cidade, e ao mesmo tempo dá a ela todo o capital, a musculatura necessária do meu repasse de voto. Talvez se fosse uma outra pessoa, não teria essa condição de fazer o repasse no potencial que está sendo feito. Então, eu fico muito feliz por esse reconhecimento e, principalmente, eu acho que, de um modo geral, Chico, Zaidan, as mulheres estão ocupando um espaço muito grande na sociedade. Isso também é a força da mulher em relação ao voto. Sem dúvida nenhuma. Zaidan, você veja que essa pesquisa, inclusive, caso tenhamos uma nova eleição, aponta a Cristina à frente. Eu acho que não haverá necessidade de haver uma nova eleição, não. Vai ser corrigida essa injustiça que o Paulinho falou aí, devolvendo a ele a vontade do povo, que foi lá no dia 6 de outubro, né? E falou, olha, nós queremos uma pessoa experiente aqui para Mongaguá. Mongaguá veio num processo, cara, cassação, corrupção do Arthur Parada Próstata, provado lá, entendeu? Não estou dando novidade. Aí os caras falam, temos que acabar com isso. Nós temos que pôr uma pessoa para alavancar o desenvolvimento de Mongaguá, que o Mongaguá volte a ter a importância que ele tem na região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo e no Brasil. E foi lá e cravou o nome do Paulinho Wiazowski lá. E vem a justiça, não pode. Sabe, essas coisas precisam acabar no país. Aliás, é um país que tem um tribunal só para cuidar de justiça eleitoral, só de eleição. Eu nunca vi um negócio desse. Que os ministros até se confundem. Tem ministro do TSE lá, ministro do STJ lá, e criou isso. É uma coisa de maluco, eu não entendo isso daí. Nem quero entender também. Viu? Passaria, obviamente, por uma reforma do Estado brasileiro, que nós sempre defendemos aqui, porque não é possível toda essa confusão, essa burocracia que envolve todo o Brasil. Senhores, eu vou pedir licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o prefeito eleito, mas sob júdice o caso Paulo Wiazowski e também o empresário Ribas Zaidan, que é o presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação. E agora, senhores, nós vamos ver um VT da recente visita do governador Tarcísio Gomes de Freitas à nossa região e anúncio de investimentos da Sabesp na Baixada Santista. Vamos ver, por favor. A Sabesp anunciou um investimento histórico de 7,5 bilhões de reais na Baixada Santista. O objetivo é expandir os sistemas de água e esgoto na região, beneficiando tanto os moradores permanentes quanto os turistas que visitam o litoral paulista. O montante é quase 3 vezes o valor total investido entre 2017 e 2024, quando os recursos giraram em torno de 400 milhões de reais por ano, antes da desestatização da companhia. Desse total, 3 bilhões já estão contratados e com obras em andamento. A novidade no novo plano da Sabesp é a inclusão de comunidades informais, que antes ficavam fora do alcance da empresa, devido a restrições no contrato de concessão anterior. Agora, com a permissão das prefeituras, a Sabesp poderá atuar nessas áreas, com o objetivo de promover a universalização dos serviços de água potável e esgoto até 2029. Acho que nós temos um bom projeto, temos confrontado esse projeto aí com os investidores, com empresas que têm condição de tocar um empreendimento desse porte, com essa complexidade, e tem interessados. Com a realização desse plano ambicioso, a Sabesp reafirma seu compromisso com a Baixada Santista e com a universalização dos serviços de água e esgoto, alcançando um novo marco para o saneamento básico no litoral paulista. As obras, que começam agora, têm um prazo de conclusão até 2029, mas já são vistas como um divisor de águas para a qualidade de vida na região. A Sabesp se prepara para transformar não apenas a infraestrutura, mas também o cotidiano de milhares de pessoas que dependem desses serviços essenciais para a sua saúde e bem-estar. Com uma série de intervenções planejadas para os próximos anos, a Baixada Santista se tornará um exemplo de avanço no saneamento básico e na melhoria das condições de vida para suas comunidades. Temos um projeto de obras bastante grande, 7 bilhões e meio nos 5 anos, já temos 3 mil em curso.
o evento estava lotado, mostra quão grande é a expectativa em relação a esses nossos investimentos. Então, é entusiasmo, muita energia para entregar. Falaram muito bem do trabalho da Sabesp aqui, mas ainda temos muito para entregar. Eu espero que todos sejam animados para a gente fazer essas obras e ajudar aqui a região a trazer mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento econômico aqui para a Baixada Santista. Muito bem, nesta OVT, investimento importante, né, Paulinho? 7 bilhões e meio, são bastantes recursos para a visão da universalização do saneamento em toda a nossa região. Qual é a sua avaliação, Paulinho? Chico, eu acho que essa questão, primeiro ponto, nós temos que observar muito bem como vai ficar essa questão da desestatização da empresa, né? Teve algumas privatizações do Brasil deram certas, outras não. Outras evoluíram bastante e algumas nós ficamos reféns de alguma coisa em relação a um serviço de melhor qualidade e um serviço mais próximo à população. Sim. Mas eu acredito que a Sabesp, como sempre foi uma empresa muito séria, uma empresa com uma linha de protocolo e vários processos que avançaram muito, mas de um modo geral, em Mongaguá ainda, nós precisamos ainda a questão do saneamento ser muito bem avaliada e há necessidade de investimentos, tanto em rede de água, rede de esgoto. Nós temos ainda um problema, tivemos agora, janeiro, falta de água na cidade, é inadmissível ainda, em pleno 2025, a gente ter problema de falta de água, com esse calor, né? As chuvas também a quantidade de chuva acabam fazendo com que os reservatórios fiquem com uma questão ruim, da limpeza da água, então isso também dificulta e às vezes a Sabesp acaba fechando, porque nós temos um grande problema ainda nessa estrutura. Então eu vejo que é um projeto importante, é um investimento significativo, mas para nós que somos gestores públicos e que dependemos muito, nós ficamos refém dessa sazonalidade. Mongaguá tem 65 mil habitantes praticamente, que chega uma época de temporada, nós temos 150, 200 mil pessoas frequentando as nossas praias, a cidade. Né? Então, eu acho que tem que haver os investimentos necessários para que a gente possa resolver de vez essa questão do saneamento básico. Qual seria a necessidade hoje em Mongaguá de saneamento? Hoje a gente vê aí a questão do prolongamento de rede de água, rede de esgoto, né? Ainda nós temos que ter uma rede de esgoto muito mais abrangente na cidade. Não temos uma rede de esgoto que venha aí dar aí essa questão de saneamento de qualidade para a cidade de Mongaguá. Temos um outro ponto que é importante ser destacado, que a Sabesp pode ser a grande parceira, que é a questão da drenagem, né? Sim. Existe uma questão de drenagem, que é um assunto importante a ser tratado de modo metropolitano, mas eu acho que hoje o ponto crucial é a questão do saneamento do esgoto na cidade de Mongaguá e principalmente nos bairros mais longínquos, aqueles bairros mais distantes da região central, a rede de água que tem que ser muito bem estendida para que a pessoa tenha aí uma qualidade de vida desejada. Zaidan, saneamento é saúde, né? Cada investimento em saneamento, cada real em saneamento, você tira na saúde e você economiza também. Cara, Chico, eu vejo que todos os municípios da Baixada Santista contratualizaram com a Sabesp antes dela ser privatizada, né? Sim. Hoje ela está privatizada, mas segue uma linha boa, a Sabesp, privatizada. Pelo menos é o que a gente vê aí, a intenção o momento, dela. Né? E esse governador é muito bom, né? Esse cara é muito bom, sabe? Esse governador me lembra o Mário Covas e, olha, eu até falei para ele, sábado nós jantamos junto em Campinas, ele tem um estilo Mário Covas, mas o Mário Covas ele ia muito para o embate. O Tarcísio ele é mais conciliador, sabe? Ele enxerga, é um cara extremamente inteligente, Tarcísio extremamente inteligente, ele tem um QI dele, é fora da curva, viu? Sabe? Eu aprendi a conviver com ele através de um grande amigo meu, do Paulinho Kassab, que está muito junto dele. Ele ouve o Kassab politicamente, ele ouve o Kassab é um dos grandes articuladores políticos do Brasil hoje. Talvez o mais hábil articulador político do Brasil. Cara, eu não sei não, ainda brinquei com ele num sábado à noite lá em Campinas. Campinas fez 25 anos de região metropolitana. Quero fazer um comentário aqui, não jocoso, sabe? Mas comparar, nós fizemos 30 anos de região metropolitana
Ninguém nem se lembrou que tinha região metropolitana na Baixada Santista. Aliás, a primeira região, o Mário Covas saiu da Riviera, passou lá no meu estúdio de TV e nós íamos para fundar a primeira região metropolitana. Eu estava junto com o Mário Covas, governador, sabe? Parece que não existe região metropolitana na Baixada Santista. Eu costumo dizer, Zaidan, que nós somos uma região metropolitana de direito, graças ao governador Mário Covas, mas não somos ainda uma região metropolitana de fato. É uma coisa de maluco. Eu até queria ouvir o Paulinho, porque parece que todo mundo vai assim, cada um puxa a brasa para sua sardinha, sabe? Não tem aquele pensamento, coisa que eu vi diferente. 20 municípios lá na região metropolitana de Campinas, sabe? Uma região com 3 milhões e 200 mil habitantes, aproximadamente, mais de 200 bilhões de movimentação em grana, sabe? Perde para nós aqui. E a gente, sabe, fica tateando. Paulinho, a sua opinião, que você chegou a ser presidente do Condesb? Fui presidente do Condesb. Você foi, é isso mesmo. Fui presidente do Condesb, quando estava na prefeitura. O que eu vejo na nossa região metropolitana, que foi a primeira região metropolitana no estado de São Paulo, feita pelo Covas há 30 anos atrás, o que a gente vê aqui, talvez a questão da vaidade e a falta de união dos prefeitos, são apenas 9 prefeitos, numa política pública metropolitana. Né? Cada um está se preocupando muito com as suas entregas nas suas cidades, mas acaba esquecendo que vivemos numa região metropolitana e que saúde, educação, segurança, mobilidade, tudo isso faz parte de um grande planejamento de política pública metropolitana. Então, e o que eu vejo também, Zaidan, é o seguinte, às vezes a falta de comprometimento ou a falta de entender melhor o que é a nossa região das pessoas que acabam conduzindo esse processo. Né? Às vezes o Estado, de um modo geral, ele deixa a condução disso de um modo muito sem a necessidade da pessoa entender quem são os atores que devem participar disso, como que isso deve ser muito bem feito, qual é o planejamento que deve ser introduzido, a importância disso na vida e no cotidiano das nossas cidades. Então, Zaidan, enquanto nós não tivermos essa questão de tratar a questão metropolitana como uma política de governo e não como uma política de Estado, vai ocorrer esse enfraquecimento. Ainda falta muito a maturidade de nós transformarmos o assunto metropolitano num assunto de Estado, né? Independentemente de governo, independentemente da situação política. Exatamente. Então falta isso. Mas ainda vou mais além. Você vê que o nosso PIB é bem maior do que o PIB da região metropolitana de Campinas. A população é mais ou menos, nós estamos aqui hoje 1.900.000 habitantes. Lá chega em torno de 3 milhões de habitantes, né? Pouco mais, mas o nosso PIB é bem maior. Nós temos o maior porto da América Latina. Com menos municípios. Lá são 20 municípios. Aqui são 9 municípios. Que seria para ser mais unido, com decisões mais metropolitanas, sabe, Chico? A região não consegue nem estabelecer um selo metropolitano para o turismo, para que as vans e ônibus consigam entrar em todos os municípios. Nem isso se consegue fazer. E tem mais. Região metropolitana são problemas comuns que exigem soluções comuns. É preciso ter isso muito claro. No entanto, parece que não funciona. A primeira região metropolitana do Estado, criada pelo saudoso governador Mário Covas, há 30 anos, portanto, junto com o Zaidan, e, no entanto, não conseguimos avançar. Isso fica aquela recomendação, até do Jocosa, mas que o deputado Paulo Correia Júnior disse, com muita propriedade, que o Condesb se transformou, Viazovski, numa casa de chá. É verdade. Ou seja, vai lá, toma um chá, bate um papo. Faltam prioridades, atitude, né? Não é possível. Não se tem um planejamento, olha, nós vamos executar isso. Quando o Márcio França foi governador, ele ainda colocou no turismo uns ônibus que circulavam a região metropolitana. Aliás, o Márcio França foi o primeiro presidente do Condesb, né? Em 97, se eu não me engano. Foi o primeiro, né? Ele tinha recém sido eleito e caiu nas graças de Mário Covas. Né? Mário Covas ajudou 94. muito. 94? 94.
Porque 94, 24, 30 anos, agora esse ano nós vamos fazer 31 anos. O CONDES foi criado em 1994. Sim, mas o CONDESB, mas a primeira eleição foi do Márcio França como presidente do CONDESB. Ele foi eleito prefeito em 96, assumiu em 97 e foi eleito o primeiro presidente do CONDESB em 97. Eu estava lá na eleição dele. Muito bem. Márcio França. Zaidan, peço sua licença. Paulinho, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o prefeito de Mongaguá, eleito, mas caso permanece sub júdice, Paulo Wiazowski, e o empresário Ribas Zaidan, presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação. Prefeito, eu queria falar um pouco agora sobre Mongaguá. Na hipótese de o senhor voltar ao cargo e assumir a prefeitura de Mongaguá, quais seriam as suas principais prioridades, prefeito? Chico, uma das prioridades importantes é o aparelhamento da máquina pública. Eu vejo que, nos últimos anos, houve um total esquecimento, primeiro, de valorização ao funcionário, em termos de capacitação, de estrutura física, de aparelhar a máquina com tecnologia para que a gente possa prestar um serviço público de qualidade. E, ao mesmo tempo, nós pensarmos que Mongaguá tem que voltar a ser uma cidade coadjuvante da região. Mongaguá tem que voltar a ser uma cidade que dê oportunidades e a segurança do investidor estar lá, ter a sua garantia. Sim. Que nós somos uma cidade turística, onde a nossa maior indústria é o turismo, atrelado a uma construção civil forte, ao mesmo tempo a um comércio pujante. Então, uma das prioridades nossas é o aparelhamento da máquina pública. Ao mesmo tempo, nós temos um sistema de saúde muito precário, muito deficiente, né? A gente vê aí a população sofrendo muito com a falta de um sistema de saúde mais humanizado, com um atendimento de melhor qualidade. Né? Então, são alguns pontos importantes quando a gente começa a ver o aparelhamento da máquina pública, a questão da saúde. A questão da geração de emprego, né? O desenvolvimento econômico na cidade também. A cidade acabou ficando empobrecida, né, nos últimos anos. Então, esse caráter da falta de insegurança, né, e a circulação do dinheiro na cidade deu esse empobrecimento para a cidade. A qualidade do turista também acabou diminuindo. Então, nós temos que resgatar um turista de melhor qualidade, o investidor acreditar na cidade de Mongaguá. Mongaguá tem que voltar a ser aquela grande locomotiva que era alguns anos atrás, principalmente no nosso governo, onde fizemos obras que impactaram a vida do cidadão, que deram segurança ao empresário, né? E uma outra coisa que eu sempre comento com as pessoas que, às vezes, estão nesse nosso projeto de cidade. Hoje, o nosso maior trabalho vai ser resgatar a autoestima do mongaguense. A população está com uma autoestima baixa, né? Muitos jovens estão saindo da cidade, as pessoas acabam não ficando mais em Mongaguá, porque não têm a oportunidade que talvez elas acabam criando, procurando outros horizontes, e a cidade acaba sofrendo esse impacto muito grande que está sofrendo hoje. Então, nós vamos ter que ter muito trabalho. Isso exige, Chico, muita experiência, uma equipe preparada, uma equipe capacitada tecnicamente, para que a gente possa realmente resgatar a cidade de Mongaguá e que Mongaguá possa ter um desenvolvimento importante, que é tudo isso que a população almeja. Muito bem. Zaidan. O Paulinho colocou bem, né? Falta aquele sentimento de pertencimento, né? A população ter aquele sentimento de pertencimimento. Aí uma cidade cresce saudável, se desenvolve, né? Autoestima, que nem ele falou, né? Porque Mongaguá é o que eu falei, né? É aquela cidade do litoral, né? Mas com um ar de cidade do interior, né? Aquela tranquilidade. Aprazível, né? Aquela prefeitura ali de frente para o mar. Aquilo é uma coisa maravilhosa. Está faltando isso que o Paulinho falou. E eu acredito, conhecendo o Paulinho, eu conheço há mais de 20 anos, né? Eu acredito que está faltando isso. O Paulinho voltando lá, ele vai dar uma sequência de administração que aconteceu em Praia Grande. Praia Grande era o patinho feio do litoral, era a cidade da farofa, cara. Na década de 60, eu fazia farofa em Praia Grande, naquelas cabines lá, naquelas cabines, sabe?
Aí conheci o Mourão em 89. Conheci o Mourão, entrevistei o Mourão em 89, ele era vice do Dozinho, na época, né? Aí ele falou para mim, Zaidão, eu vou me candidatar a prefeito, você me ajuda? Ajudo. Fiz um jornalzinho para ele, na época eu tinha um jornal, a TV ainda não estava no ar, tinha um jornalzinho, distribuí uns jornais para ele, vamos, o Mourão, eu achei ele meio chato de vez em quando, mas ele é um cara focado, sabe? Graças a Deus que Praia Grande teve a administração de Mourão e uma administração sequenciada. Não mudou o planejamento dela. Se tivesse feito como as outras cidades, Santos também começou a mudar depois de Beto Mansur. Beto Mansur assumiu a administração em 97 e foi até hoje, está aí. Você foi muito feliz nisso. Até hoje, viu, Paulo? Mongaguá sofre muito. Por essa descontinuidade. Exatamente. Um que um faz, outro não termina, o que um faz, outro quer. Então, essa falta de continuidade foi muito ruim para a cidade de Mongaguá. Mongaguá hoje, Zaidão, falta, Chico, essa questão de um estado de bem-estar. É um estado de bem-estar. Sim. Né? Essa questão da autoestima. O Zaidan também foi muito feliz. Essa questão de ter orgulho de morar na cidade. Pertencimento. É verdade. Isso. Então, esse vai ser o nosso grande trabalho. Mas você só vai conseguir isso, não só com as entregas necessárias, né, com as políticas públicas que vão impactar a vida do mongaguense, mas também criando diálogo. Você vai ter que chamar as pessoas, né, criar uma outra cultura dentro da cidade de Mongaguá, uma cultura de participação, uma cultura de pertencimento, uma cultura do orgulho da cidade onde as pessoas vivam. Então, é fundamental. É um grande trabalho. Fundamental para o bem-estar, como disse você, do cidadão e, consequentemente, da cidade. Agora, além de saúde e desse sentido de autoestima, prefeito, há uma outra questão que preocupa muito a população. As pesquisas identificam isso com clareza, que é a questão da segurança. O que o senhor pensa a respeito de segurança? O que o senhor faria voltando ao cargo de prefeito? Chico, nós temos lá na cidade de Mongaguá um presídio semiaberto. Eu não sou contra ter um presídio na cidade de Mongaguá, até mesmo porque esse presídio já está há muitos anos, acaba gerando renda para a cidade, de um modo geral, emprego e tal. Mas o regime do presídio. Não tem como nós termos uma cidade litorânea num regime semiaberto. Eu acho que o regime tem que ser um regime fechado, né, para uma cidade litorânea. E, ao mesmo tempo, a questão da segurança, agora nós temos aí uma medida importante, que é a questão do formato das guardas municipais, né? Cada vez mais a segurança, o município está trazendo para si a responsabilidade da segurança pública, que era apenas uma competência do governo do estado. Agora os municípios vão ter que ter aí as suas guardas municipais muito bem aparelhadas, com tecnologia, com aparato, com armamento. Com armamento, como teve em Bertioga, até o nosso, que vai ser o nosso secretário municipal de segurança, o coronel Argeu, foi fazer um curso lá em Bertioga, aparelhando a guarda municipal de Bertioga. Então nós temos que ter uma guarda muito bem aparelhada, uma guarda municipal muito bem nesse trabalho. Que vai ter poder de polícia, né, agora? Não, e esse trabalho compartilhado. O trabalho compartilhado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Né? Então, a cidade de Mongaguá é uma cidade relativamente pequena, onde se nós tivermos a guarda municipal bem aparelhada, com efetivo, com o aumento do efetivo, com o uso da tecnologia, sistema de monitoramento, sistema de câmaras, né? Temos aí, eu tenho certeza que a gente acaba resolvendo. Você implica a população na temporada. Não, e nós temos hoje delegacias que estão fechadas, nós temos uma delegacia fechada, apenas uma delegacia funcionando 24 horas. Na minha época, nós éramos sede de batalhão, o batalhão foi para a cidade de Itanhaém, perdemos também o fato de ser sede de batalhão, isso acaba dando, porque, Chico, segurança é um estado de sensação. É um estado de sensação. E quando você fala de segurança, Zaidan, não é só essa questão do aparelhamento da guarda, da tecnologia, é também o buraco na rua, a falta de iluminação, né? O terreno baldio, tudo isso são fatores que acabam impactando numa cidade com falta de segurança. Então, nós vamos ter todo um trabalho estratégico importante para resgatar. E numa cidade turística, o turista vem para cá, o que ele quer? Saúde, segurança e uma cidade com uma infraestrutura boa. É isso que é importante.
Cara, eu não poderia deixar de citar aqui, o Paulinho, eu quero parabenizar aqui, Chico, que a TV Cultura foi homenageada no Carnaval de Santos. Aliás, está se profissionalizando o Carnaval Santos. Cada vez mais. Beleza, né? Tá vendo? Parabéns aí ao meu amigo Rogério, que é o prefeito de Santos, que a gente tem uma longa amizade aí, desde quando ele era dentista lá da prefeitura de Cubatão, lá, trabalhava com o Ney Serra, e hoje um prefeito muito bem posicionado. É inconteste que Santos é a grande capital da região metropolitana, e parabéns aí pelo Carnaval. Eu acho que a TV Cultura vai ganhar o prêmio lá do Carnaval Santista. Foi homenageado pela Unidos do Morro. Fez um belo desfile, viu, Paulinho? Estava lá, Zaidan. Paulinho me recebeu muito bem, o Rogério também. Nós vimos aí o que é contagiante e o quanto é importante para a economia local o Carnaval. Claro. O Carnaval ele gera riqueza, ele gera emprego, né? Dá esse sentimento importante para a população do divertimento. É uma coisa muito importante. E como o Zaidan falou, cada vez mais o Carnaval de Santos vem se profissionalizando. A estrutura é uma estrutura fantástica. Nós estivemos lá, fiquei muito feliz em ser muito bem recebido e ver o quanto é importante o Carnaval. Na nossa época lá em Mongaguá, nós tínhamos um Carnaval bonito, né? As escolas de samba, os blocos. Acabou tudo. E olha, não é Carnaval de Santos, não. Carnaval da região metropolitana. Sim. Porque ali desfilaram as escolas de Cubatão, de Guarujá, todas as escolas desfilaram lá. Isso mesmo. Carnaval metropolitano. É. Aí mais uma ideia. Quem sabe retomar o Carnaval metropolitano quando o Condesb começar a funcionar, né? Novamente, como já funcionou algum tempo atrás. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa que recebe o prefeito eleito de Mongaguá, mas o caso está sob júdice, Paulo Wiazowski, e o empresário Ribas Zaidan, presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação. Prefeito, uma outra pergunta que se impõe. Há quase 2 meses, Mongaguá é dirigida pelo ex-presidente da Câmara, Luiz Bis de Oliveira, conhecido como Tubarão. Como é que o senhor avalia essa gestão, esses primeiros 2 meses? Temerária. Eu sempre falo, Chico, que a pessoa ela tem que se preparar para o cargo que vai ocupar. E essa preparação não é uma coisa de curto prazo. As pessoas têm que saber a grande complexidade, quer fazer uma gestão pública responsável, uma gestão pública eficiente. Conhecer a máquina pública é muito importante, principalmente no momento onde a pessoa acaba assumindo a cidade numa grande temporada de verão, né, onde os problemas aumentam, onde existe uma preparação para que as coisas possam acontecer. Na gestão pública, você tem que trabalhar com projeto, com antecedência, né? As coisas já são morosas, porque a questão da legalidade exige isso, né? Então, eu vejo a questão temerária, eu vejo a questão da falta de experiência, eu vejo um outro ponto importante, que é o sentimento, é aquilo que você... qual é o propósito? Você está chegando lá com que propósito? Um propósito realizador, um propósito de querer, né, agregar e realmente solucionar os problemas da cidade, ou um objetivo pessoal, político, apenas para atender a um determinado grupo, ou para ter aquele sentimento de revanchismo, né, que é muito ruim quando você tem um sentimento de revanchismo, ou aquele sentimento de fazer com que as coisas não possam ocorrer de uma maneira mais benéfica, de uma maneira mais saudável. Eu acho que a relação também com a Câmara é fundamental, tanto é que ele se elegeu presidente da Câmara, mas que dias depois acabou perdendo a maioria da Câmara. O Poder Legislativo é muito importante no início do governo, né? Alguns projetos que já foram para a Câmara foram projetos que não foram muito bem debatidos com os demais vereadores. Não pode ter aquela dicotomia, aquele sentimento de separação, o que é governo e o que não é governo. Eu acho que nesse momento
todos nós somos cidade de Mongaguá, né? Para que a gente possa trabalhar para ter uma cidade com mais desenvoltura, uma cidade mais próspera, uma cidade com mais oportunidade. Então, o que me deixa muito preocupado é isso, essa falta de experiência, essa falta de formar um grupo de secretários que possa ter a capacidade técnica de fazer com que as políticas públicas possam fluir de uma maneira melhor. Então, mas o ponto crucial, Chico, Zaidan, é isso. A pessoa, para disputar um cargo a prefeito, ela se prepara, ela estuda, ela tem que conhecer os problemas da cidade, ela tem que participar de um modo geral, e não é simplesmente como está acontecendo hoje, dessa maneira interina, né, desse governo provisório. E essa questão do provisório, às vezes dá a falta de comprometimento. O caráter provisório faz com que você não tenha o comprometimento e a responsabilidade necessária. Então, você está ali para atender algumas coisas, então isso me preocupa demais. Sem dúvida nenhuma, e certamente a todo morador, cidadão de Mongaguá, sobretudo. Zaidan. É o provisório, né? O provisório é o provisório. Agora no Brasil É uma séria, coisa. né? Tem uns provisórios que ficam bastante. Pois né? Não é o caso de Mongaguá, não vai ficar bastante. Ou o Paulinho resolve, que eu acho que vai resolver a situação dele lá no TSE, tá? Ou tem uma nova eleição. Tendo uma nova eleição, com certeza, a liderança provada pelo Paulo Wiazowski lá, ex-vereador, ex-prefeito, uma pessoa que perdeu eleições em Mongaguá, mas não mudou da cidade, não. Continua, tem uns que perdem e vai embora. Fica falando mal da cidade, não é o caso do Paulinho. Perdeu a eleição, continuou na cidade. Mas essa questão, Paulinho, eu acho temerária, sabe? Você colocar uma pessoa para dirigir uma cidade, no poder executivo, cargo de prefeito, né? Que não tem mais ninguém para ele consultar. A cadeira dele é a cadeira dele, né? Está lá e acabou. Sabe? Eventualmente tem uns conselheiros meio malucos também, mas é muito temerário isso, porque você está dirigindo os destinos de uma cidade. Você não está dirigindo a sua empresa, você está dirigindo pessoas, você está no anseio, porque quando o político ele é eleito, ele é elencado para dirigir uma cidade, um município, e as pessoas depositam esperança nele, sabe? Ele é eleito para cuidar de gente. E se você não está preparado para cuidar de gente, acontece essa gestão que eu digo, uma gestão temerária, ainda mais temporária, sabe? Isso não dá certo, costuma não dar certo. E infelizmente, a nossa justiça é uma coisa de doido, sabe? É um paquiderme que não avança. Como é que isso já era para ter sido decidido? Há muito tempo. Há muito tempo, logo terminou a eleição. Decide isso. Quer dizer, Paulinho ganhou no TRE, que é o órgão máximo eleitoral que cuida da justiça eleitoral, que é só no Brasil que tem justiça eleitoral, né? Mas que cuida da justiça eleitoral, 5-1, né? 5-1. 5-1. Quer dizer, inconteste uma vitória dessa. Não, recorre para o TSE, sabe? E fica nisso. Não, sem dúvida. Inexplicável. É importante lembrar que todo ato de um prefeito gera direitos e gera deveres. Não se pode perder isso de vista. Né? Então, qualquer ato, qualquer assinatura de um prefeito cria essa situação, gerando direitos e deveres. Portanto, é preciso muita responsabilidade e, é claro, experiência para tanto, né, Paulinho? Olha, Chico, e uma outra coisa, Zaidan, vocês são experientes. Tem um provérbio que fala o seguinte: olha com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Então, o que a gente vê hoje, as pessoas que estão hoje ocupando determinados cargos, as amarrações, as articulações que foram feitas, é ruim. Né? Porque a gente tem um governo anterior que foi muito ruim para a cidade de Mongaguá. Foi o governo que saiu com a pior taxa de avaliação negativa da história da cidade. Um governo que não fez as entregas necessárias, tanto é que não conseguiu se manter. Né? Então, aí quando você vê um governo anterior, que já não foi um governo aprovado pela população, que continua com algumas pessoas no governo atualmente, aí você vê que realmente existe essa falta
de comprometimento, essa seriedade, como você tem que tratar a coisa pública, né? E uma outra coisa, Chico, você 50 anos de jornalismo, Zaidan 40. Tem uma coisa que é importante nas nossas vidas, é a questão da palavra. O maior patrimônio do político é a palavra, é o caráter, são os princípios, são os valores. E quando a pessoa foge com a palavra, quando a pessoa não tem uma postura e um comportamento importante naquele momento, é ruim. Deixa a questão da vulnerabilidade, a coisa fica fragilizada, né? Você perde o controle, você perde o respeito, e quando você perde o respeito, você perde a credibilidade. Então, lamentavelmente, a cidade de Mongaguá vem passando por um momento muito difícil, um momento temeroso, um momento de insegurança, mas que eu tenho certeza, isso tem prazo para acabar. E eu peço a você, de Mongaguá, acredite, confie, não perca a esperança. Pode ter certeza que, talvez com toda essa diversidade, nós estamos crescendo, estamos mais maduros, ficamos mais experientes e o nosso senso de responsabilidade para que a coisa aconteça vai ser muito maior. Pode ter certeza disso. Muito bem. Boa sorte, Paulo Wiazowski. Nós já estamos no limite do programa, Zé Neto. Parece que tem um guiso, né, no pescoço da população de Mongaguá, né? Uma coisa de maluco, né? Uma instabilidade que não é só da classe política, não, porque tem muita gente ali que está se beneficiando dessa situação, com certeza, mas a população é que vem sofrendo, porque quem está lá não elabora políticas públicas na área da saúde, na área do social, na área da educação, até porque eu estou temporário aqui, qualquer que seja a situação vai ter que ter nova eleição. Tá? E com certeza ele não vai ser eleito se ele for candidato, entendeu? E fica essa agonia. É onde eu digo, será que a justiça não vê isso? Resolvido rapidamente, né? Não dá para esperar mais. Olha, Paulinho, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação e desejar boa sorte nessa caminhada. Obrigado, Chico. Obrigado, Zaidan. Obrigado ao Grupo Costa Norte, a TV Cultura, Opinião Litoral. Fico muito feliz em poder estar aqui. Pode ter certeza, vou voltar aqui várias vezes, agora como prefeito legítimo da cidade de Mongaguá, que eleição se ganha no voto e não no tapetão. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Chico. A vontade do povo tem que ser respeitada, essa é a verdade. Muito bem. Senhores, e assim chegamos ao final desta edição. Muito obrigado ao Paulo Wiazowski, muito obrigado ao Riva Zaidan, mas especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.